Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Meu nome é Diva. Hoje nós vamos falar sobre algo bem gostoso. Isso, vinho. Então, antes da gente começar, vai aí, se inscreva no canal, é de grátis. Dá o seu joinha, compartilha e vamos começar então a falar sobre essa delícia, esse néctar dos deuses, vinho. Bora lá! Gente, eu resolvi falar sobre vinho aqui em Portugal. Primeiro, vocês podem ver que eu tenho uma pequena coleção de vinho aqui, porque eu amo vinho, adoro. Ok, mas tem um vinho em especial que eu particularmente sempre tive muita curiosidade de saber a respeito dele lá no Brasil, que é este aqui, ó. Vinho do Porto. Pois é, o vinho do Porto. Não sei se vocês pensam como eu pensava, mas vamos lá. Eu sempre imaginei que o vinho do Porto tivesse um produtor de uva, um fabricante do vinho, enfim, que fosse o vinho do Porto. Ponto final. Assim mesmo. Mas, procurando aqui, até adquirir vinho do Porto, saber valores, eu vi que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Para começo de conversa, não existe, ao menos eu linkava, vinho do Porto ao Porto, aqui em Portugal. Só que o vinho do Porto não tem nada a ver com o Porto, certo? Essa foi a minha primeira descoberta. Não tem nada a ver. O vinho do Porto, ele é produzido numa região chamada Alto Douro. Que região é essa? Essa região, ela circunda, ela fica ao redor de um rio chamado Rio Douro. Ele nasce na Espanha, ele vem da Espanha e deságua em Portugal, no Oceano Atlântico. Então, assim, ó, é no norte de Portugal. Se a gente for comparar o Porto com o Rio Douro, ou seja, essa região que fica ao redor do Rio Douro, dá em torno de 100 quilômetros. Então, realmente, né, para começar, 100 quilômetros. Então, realmente não tem nada a ver a produção do vinho com o Porto. Esse vinho, ele é fabricado a partir das uvas que são plantadas nesta região. Porque é uma região muito específica, uma região com grande altitude, é uma alta altitude. E aí eu fiquei sabendo algumas particularidades, tá? O que aconteceu? No tempo dos descobrimentos, é claro que as caravelas levavam muito vinho, e esse vinho não podia estragar. Então, que ideia os portugueses tiveram? De acrescentar aguardente no vinho para ele não estragar. Só que nessa época não era vinho do Porto, era vinho do Douro, que realmente era plantado, a uva era colhida lá no Alto Douro, não tinha nada a ver com o Porto. E eles colocaram aguardente nesse vinho para ele não estragar, tá? Aconteceu que esse vinho ficou com muito álcool e ao mesmo tempo ele ficou mais doce que os vinhos normais, que os vinhos habituais. Ele ficou bem mais doce, porque eles não deixam finalizar a fermentação do vinho, sabe? Eles interrompem um pouco antes, então aquele docinho da uva permanece no vinho. No entanto, vejam só, esse vinho, ele tem em torno de 19% de álcool. Esse aqui que eu tô na mão, 20% de álcool. Esse aqui que eu tô na mão tem 19,5% de volume de álcool. Então, ele é um vinho bem forte, só que ao mesmo tempo é um vinho mais doce. Justamente por quê? Porque a fermentação, ela não finaliza. Ela, 2 etapas antes é interrompida. Então, aquele doce maravilhoso da uva fica. Ok. Quem começou a fabricar esse vinho, o vinho do Douro? Toda gente. Quem tá lá, quem
reside lá, quem tem vinícola lá no Alto Douro e segue esse padrão do vinho, planta a uva e fabrica esse vinho. Só que é bem interessante, porque assim, Portugal e a Inglaterra sempre foram muito unidos, sabe? Muito toma lá da cá, desde a época dos descobrimentos até hoje. Então tem um tipo, não, fui eu que fiz, por quê? Porque Portugal diz que colocou aguardente para manter o vinho não estragar. E a Inglaterra diz que não, que foi eles que colocaram Brent no vinho para não estragar. Mas isso aí não veio ao caso, não existe nenhuma guerra por causa disso. É só uma pequena discordância, quem fez primeiro, ok? Mas então, hoje, quem tem terras no Alto Douro e planta uvas lá, as uvas já são muito especiais, certo? E seguem todo esse procedimento que na época o pessoal começou a plantar e a fazer vinho em outros lugares, na Espanha. E naquela época, no século XVII, o vinho do Porto, que era do Douro, já estava fazendo um sucesso. Então eles meio que falsificavam assim. Aí eles se viram obrigados a, tipo, escrever uma cartilha. O vinho do Porto precisa ser assim. Assim, nessas condições que eu falei. A uva tem que vir de um determinado lugar, determinado local, que é no norte de Portugal, na região do Alto Douro. A fermentação tem que seguir essa regulamentação, né? Ela tem que ter uma fermentação interrompida antes para ser um vinho mais doce e, ao mesmo tempo, a aguardente que deixa mais forte. Então, quem faz o vinho do Porto? Muitas mãos, muitas vinícolas, muitas famílias. Como é o vinho do Porto? É de todo tipo. Ele é rosé, ele é de uva verde, ele é tinto, ele é de várias formas. Qual o preço do vinho do Porto? De todo o preço que vocês possam imaginar. Para vocês terem uma ideia, essa garrafinha aqui de vinho do Porto, eu comprei por 5 euros. 5 euros e um pouquinho, tá? Eu já vi vinho do Porto por 1.000 e poucos euros, por 2.000 e poucos euros, por 3.000 e poucos euros. Aí eu fui descobrir qual o vinho do Porto mais caro que existe. Existe um vinho do Porto por 5.890 euros, tá? Foi um vinho do Porto que foram fabricados somente 400 garrafas e hoje existe somente uma à venda. As outras 399 já foram vendidas. Então, assim, o vinho do Porto, depois que passou a questão do Douro, a gente sabe que é feito no Alto Douro, o porquê que ele se transformou em vinho do Porto, existe muita controvérsia. Cada um tem uma história para contar. Uns falam que é porque o transporte era feito no porto, e aí eles falavam, o vinho lá do porto, porque realmente tinha ali o porto e transportavam, saíam os barcos carregados de vinho para ir para a Inglaterra, principalmente. Pode ter sido. Outros dizem que não, já tem outras histórias. Então, essas histórias, elas diferenciam muito. Quando e por que ele se transformou em vinho do Porto. Mas que ele não tem nada a ver com Porto, não tem. Em termos de fabricação. Ele é fabricado nas terras do Alto Douro. Há muitas mãos, há muitas famílias, há muitas vinícolas, há muitos tipos de vinho. Tá bom? Há muitos valores. Também tem isso. Tá, gente? Então, hoje foi isso. Eu vim aqui para falar sobre vinho com vocês, tá? Espero que tenham gostado. Eu tinha essa curiosidade. Pronto, sanei. Espero que tenha também matado a curiosidade de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima.